Paz do Senhor, queridos, graça e paz para você que está acompanhando aí, do outro lado dessa tela, né? Pode ser uma telinha pequenininha, ou então você está na sua TV Smart, né? A maior que tem do mercado, mas que o Senhor venha te alcançar. Eu convido você a compartilhar essa live. De repente você viu e saiu, né? Mas se você ainda conseguiu ouvir o que eu estou falando, compartilhe. Você pode ser uma pessoa que pode salvar uma vida hoje. Uma pessoa está necessitando e está precisando. Compartilhe. Mesmo que você não vá assistir agora, compartilhe. Dedique, de repente, um amigo seu que está aí desesperado, não sabe o que fazer, então compartilhe essa live. Seja você um canal de bênçãos, uma pessoa que vai criar oportunidade para outras pessoas. Pessoas precisam dessa palavra. Hoje, muitas pessoas estão aí revoltadas com o governo, com as autoridades. Tem suas razões, tem seus protestos, mas muitos de uma maneira errada confundem democracia, queimam bandeiras de forma errônea. Sabe lá que situação, né? Pessoas não sabem dizer o que realmente significa tal atitude, tal protesto. Nesse momento estamos aqui para pregar Jesus Cristo. Recebe aí, meu irmão. Tome posse dessa bênção, mas compartilhe. Se você não está interessado em assistir, mas compartilhe. Deus tem bênçãos, não somente para você, mas para a pessoa que você dedicar essa live, compartilhando na sua rede social, amém? É uma mensagem de Deus muito importante e interessante, que é a primeira mensagem da SEC de junho, né, de 2020. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Romanos 8:28. É uma palavra muito interessante, né? Mas eu vou ler aqui a parte bíblica que diz: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. É uma palavra de Deus muito interessante. É algo que o apóstolo Paulo se referia naquela época, mostrando como as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, você está vendo esse momento de crise, né? De pandemia que já está se acabando aqui no Brasil, graças a Deus, com o sucesso dos médicos, dos medicamentos, do tratamento. Isso tem sido eficaz para que essa pandemia se dissipe, né, se acabe. E nesse momento eu tenho uma palavra de Deus para você. Compartilhe. Vamos lá. Esta passagem é dedicada àqueles que amam a Deus e anunciam a sabedoria dele em qualquer situação dolorosa ou trágica que possamos enfrentar. Sabe, nesse momento nós encontramos muitas situações trágicas, situações que estão aí, que a gente encontra na sociedade. Como eu falei logo no início, né, pessoas procuram maneiras de protestar, mas não sabem qual é o motivo de qual estão protestando. Querem ter suas razões, mas não sabem os fundamentos, não sabem como levar esse protesto adiante de uma maneira eficaz. Só sabem levar ao vandalismo, destruindo, denegrindo imagem, pessoas, negócios. Muitas das vezes pode ser até um filho seu, ou um amigo, que está fazendo isso, mas está impulsionado de uma maneira errada. Não é dessa maneira. Mas de alguma forma, isso está contribuindo para levantar a fé de muitas pessoas aí. Pessoas que não acreditavam em Deus, estão acreditando.
estão abrindo os olhos, porque são consequências que estão acontecendo, e pessoas estão abrindo e entendendo que o propósito de Deus é salvar vidas. Continuando aqui, primeiro ponto: as adversidades que passamos têm sido um meio de fazer com que o busquemos e voltemos à comunhão íntima com o Senhor. Sabe, você que está aí do outro lado, você perdeu até a sua intimidade, o seu interesse em falar das palavras de Deus, de falar para um amigo, para uma pessoa, porque tudo envolve política, tudo tem a ver com esse negócio da democracia, tal, tanta da coisa, né? Mas se você for entender, a verdadeira democracia, ela é justa e verdadeira. Assim também é a palavra de Deus. Então, você se encontrou numa situação difícil, você perdeu a intimidade com Deus, não sabe como conquistá-la mais, você perdeu aquela essência, aquele contato, mas eu te convido hoje a você recuperar essa essência, essa comunhão com o Senhor. Mas só que para a gente ter uma ideia, por pessoas terem medo dessa enfermidade aí, dessa peste que se chama Covid-19, as pessoas começaram a se converter, a voltar a Cristo, a entender que Cristo é a melhor solução, porque elas praticamente reconheceram que iam morrer. Quantos ateus se converteram nesse momento, né? Quantas pessoas que não imaginavam se converteram por causa dessa peste, dessa enfermidade. Ela pode nem ter te alcançado, mas alcançou o seu irmão, a sua irmã, um parente seu ou amigo seu distante que morreu. Na minha família eu creio que ninguém se encontrou assim, mas eu ouvi notícias dos meus irmãos aqui da igreja, irmãos em Cristo que morreram, pastores, pastoras, cantores, crianças que tinham complicações de saúde. Mas de alguma maneira tudo isso serviu para contribuir para que essa pessoa resgatasse o verdadeiro amor, a verdadeira essência com Cristo. Vou pontuar aqui. Pontuar diz: Davi, em sua aflição, buscou socorro em Deus. Eu encontrei uma referência que se encontra em Salmo 86, que diz assim, 86, do 6 e 7, né? Que diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundantemente em benignidade para com aquele que te invoca. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas no dia da minha angústia. Clamo a ti, porque tu me respondes. Glória a Deus. Corrigindo aqui, Salmo 86, 5, 6 e 7. Olha só a atitude do rei Davi em buscar a Deus em meio a tantas situações difíceis na vida dele. Ele poderia muito bem dizer: eu vou morrer, eu vou desistir da minha fé. Mas não, ele tomou uma atitude de guerreiro e disse: Senhor, eu sei que tu me respondes, tu és o meu Deus. E o Senhor responde sim. Aleluia. Ana refugiou-se na oração, que está em Samuel 1, do capítulo 1, Samuel 1, capítulo 1, do 9 até o 11. É o momento que ela está orando e ela está dizendo que é porque ela não podia ter filhos, mas ela procurou meios de invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, ele será teu por toda a vida. É um momento de aflição que aquela mulher estava, de agonia, e o único meio que ela encontrou foi a oração, foi pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, afasta de mim, Senhor, essa vergonha.
o Senhor atendeu o pedido de oração dela em meio a tanta aflição, porque ela se encontrou aflita. Continuando aqui. As adversidades cooperam para o bem, fazendo com que os filhos de Deus andem por fé e não por vista, e na adversidade que alcancemos o conhecimento prático do que é viver pela fé. Um dos exemplos aqui que eu posso citar é Daniel e Esther. Em meio às adversidades, vivenciaram o livramento da morte, ao confiarem suas vidas totalmente ao Deus vivo. Olha só, Daniel na cova dos leões não fez nada de errado. A única coisa que ele fazia na vida dele era invocar o nome do Senhor. Ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, de uma maneira que Deus o atendia sempre. Já pensou, meu irmão, baixar um decreto aqui do governador, ou até mesmo do próprio presidente, proibindo você de orar? Imagine só, e você escondido lá na sua casa, orando, buscando ao Senhor, e de repente vem a polícia e te prende. Aí você diz: o que eu fiz de errado? Eu só estava orando ao meu Deus. E era assim a situação de Daniel. Ele estava orando ao Senhor, e ele foi jogado na covas dos leões. Mas de alguma maneira, de alguma forma, o Senhor foi com ele e livrou ele. Fez o rei jejuar pela vida dele. Fez um rei daquela época lá orar por ele, interceder pela sua vida, dizendo: Senhor, não deixa. Pessoas em meio a tantas situações vão interceder pela sua vida, para que Deus livre você de situações vergonhosas, de situações que você diz: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas é no momento dessas situações, Deus está fazendo um milagre, Deus está cooperando na tua vida, e o Senhor vai fazer coisas tremendas. Glória a Deus. E também tem o momento da rainha Esther. A rainha Esther teve um momento ali da vida dela que ela se encontrou assim, de uma maneira tão ruim, que ela ia morrer, né? Porque tramaram contra a vida dos judeus naquela época. Mas o Senhor foi com ela, livrando, dando realmente livramento para ela e para o povo judeu. Continuando aqui. Elas podem contribuir para a maioria, elas podem contribuir para o maior proveito do Evangelho. O apóstolo Paulo, diante das adversidades que enfrentou, aproveitou-as com oportunidade para animar os irmãos e falarem a palavra de Deus com confiança e sem temor. Filipenses 1:12-14, que diz: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a prolongar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo, e por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor, e anuncio a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Será que é necessário, meu irmão, alguém daqui da igreja ser preso para que a sua fé venha a ser avivada? Será que é necessário alguém morrer por Cristo e sua vida mudar porque a sua fé aumentou? Não seja assim, meu irmão. Aumente a sua fé confiando em Deus. Não espere pessoas serem presas.
para que a sua fé aumente. Mas se você for preso, mesmo assim faça que nem o apóstolo Paulo, aproveite as oportunidades, evangelize, leve a palavra de Deus adiante, porque Deus tem algo tremendo para pessoas, para vidas, sabe? Você não pode estar assistindo agora essa live, esse momento, mas quando você assistir, quando você começar a compartilhar, a entender que os propósitos de Deus são grandes, você vai entender cada coisa que Deus tem para a tua vida. Deus quer fazer algo para cooperar. Deus está pronto a cooperar na sua vida, mas basta você dar oportunidades e também passar por oportunidades. Amém? Continuando aqui. Poder conduzir a reflexão sobre nosso comportamento diante das situações desagradáveis que obrigam a, olha só, olha essas situações que podem acontecer, podem conduzir a reflexão sobre nosso comportamento diante das situações desagradáveis que obrigam a reorganizar as finanças familiares. Imagina só como é que está a sua situação financeira. Essa pandemia está acabando aos poucos, mas você está devendo. Você está devendo a sua conta de água, a sua conta de luz, telefone, né? Você está de uma maneira que você está raciocinando, tipo assim, segurando muita coisa, aquele dinheiro para comprar o pão, o alimento, né, na sua casa. Você está se organizando em meio a essa situação, por quê? Porque é necessário você se organizar, mas de alguma forma isso está cooperando para o teu bem, meu irmão. De alguma forma você está entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu dar continuidade aqui. Adaptação a padrão de vida aos novos comportamentos, ao novo momento, perdão. Quer dizer, qual é esse momento que nós estamos passando? Nós estamos nos adaptando. Hoje, para você vir aos cultos, você precisa estar de máscara, você precisa ter um lenço, você precisa ter uma distância de 1,5 m de seus irmãos. Você não pode abraçar, você não pode tocar na mão, você não pode trocar beijos, né? De alguma maneira você não pode fazer mais aquele contato físico com a pessoa por causa dessa pandemia, por causa das regras sociais. Você tem que realmente se organizado no seu comportamento, mas indo para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, qual seria essa mudança? Que está escrito lá em Provérbios 21:17, quem ama os prazeres fica pobre, quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá, que está em Provérbios 21:17. Tá vendo? Você que é dado ao vinho, ou à cerveja, ou à cachaça, né? Você que gosta dos prazeres desta vida, você vai entender que você não vai dar mais continuidade a essa vida, a essa oportunidade que você estava fazendo de uma forma devassa. Você vai encontrar dificuldades agora de manter essa vida, né? Por isso que agora você tem que se regrar. Outra parte que diz aqui em Provérbios 23, 20 e 21. Não ande com beberrões, nem se envolva com comilões, pois eles caminham para a pobreza e de tanto dormirem terão apenas trapos para vestir. Já pensou? Quantos de nossos jovens aí estão andando de uma maneira errada, né? Pessoas até adultas, lúcidas do seu conhecimento, estão andando de uma maneira errada, estão andando com pessoas devassas, pessoas que estão aí contribuindo para o mal, né? Então, você tem visto seus filhos, sabe? Eu estava vendo algo interessante que já aconteceu aqui no Brasil um tempo atrás, eu não sei se foi não foi esse ano, se foi no ano de 2000, ano passado, um protesto, que o pai chega, encontra o filho no protesto, que só faz baderna,
que só faz coisa errada, e vai lá e tira ele e diz assim para ele: olha, enquanto eu te sustentar, você vai fazer o que eu quero, mas porque você está debaixo do meu teto, você vive às minhas custas. Mas quando você se sustentar, quando você você manter a sua vida e for embora de casa, ter sua casa, aí você faz o que você quiser. Esses tempos recentes, pelo Twitter, pelas redes sociais, eu vi uma mãe tirando um filho daqueles protestos agora que está tendo aí, desses terroristas agora que são classificados terroristas. Sabe, meu irmão, você está vendo como está se corrompendo os jovens de hoje. Então eu convido você a corrigir seu filho enquanto você pode. A palavra de Deus fala: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, enquanto ele é jovem, enquanto é cedo. Porque quando ele for velho, ou então vamos dizer assim, em outras palavras, quando ele tiver uma mentalidade, seus 15, 18 anos, ou até mesmo adulto, velho, não passar vergonha. Dá continuidade aqui. Aprender a ser grato e dependente de Deus, sabe? Nesse momento você é obrigado a ser grato a Deus e dependente, porque tem certas situações que você só tem que agradecer, sabe? Você não tem nada na sua casa, você está passando por aquela dificuldade, você está passando por situações aí que você só tem que agradecer mesmo às pessoas. As pessoas estão aí contribuindo para que você não morra de fome, para que você não perca o seu emprego, né? Mas você tem que ser grato a Deus, dependente mesmo, principalmente nós que somos crentes, pessoas cheias do Espírito Santo. Sabe, eu estava vendo um comentário assim de uma pessoa: para que eu vou ser crente? Ela não sabe nem o significado de crente. Crente significa uma pessoa que crê, que acredita não somente em Deus, mas acredita em si, acredita nos seus pais, nas pessoas ao seu redor, que pode conquistar coisas novas. A palavra crente significa crer, acreditar. Glória a Deus. Aleluia. Aprender a adquirir o que realmente seja necessário. Sabe, nesses momentos de situação financeira, né? Nós temos que adquirir aquilo que realmente é necessário. Sabe, eu até me recordo da minha situação. Muitas vezes eu gastei em coisas desnecessárias. Mas eu vou dar continuidade aqui em coisas interessantes aqui que eu tenho a comentar. Para isso pode ser utilizasse em alguma pergunta, né? Para isso pode ser utilizasse em alguma pergunta, que diz assim: eu realmente necessito o que estão me oferecendo? Será que você está necessitando de um material, de um bem maior? Principalmente nessa situação que você está passando, é uma pergunta, né? Posso esperar e comprar depois? Sabe, você pode esperar e comprar depois, dependendo da promoção. Neste momento terei condições de pagar? Olha só, muita gente se encontra assim. Muitos hoje em dia não têm condições de pagar porque foram demitidos de seus trabalhos, de empresas, de lugares que trabalhava. Alguns realmente estão recebendo benefícios do governo, seguro-desemprego. Outros não, estão dependendo só daquilo mesmo que ele conseguiu, né? Ou então de alguma venda. Como este bem me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sabe, muitas das vezes você se pergunta: será que este bem que eu adquiri vai me ajudar a conduzir, a garantir a minha vida diante de Deus? Será que vai contribuir para alguma coisa? Sabe, meu irmão, eu tenho meus bens e de alguma forma eu os uso para beneficiar pessoas. Eu uso de uma maneira grata, graças a Deus. Deus me deu condições de ajudar o meu próximo naquilo que eu posso oferecer.
E Deus, de alguma maneira, Ele tem me garantido, tem me sustentado, a mim e minha esposa. Glória a Deus. Finalizando aqui com uma bela conclusão, né? Que diz assim: sabemos que todas as coisas, boas e más, agradável e desagradável, trabalham juntas para o melhor daqueles que amam a Deus. Tudo o que encontrarmos na vida, tudo sem exceção, trabalhar como uma engrenagem para o nosso melhor. Olha só, como aqui disse, que as coisas más e ruins cooperam para o nosso bem. De alguma forma, esses protestos aí que estão acontecendo pelo Brasil, até que em Manaus, né, aconteceu, estão contribuindo de alguma maneira para que a nossa sociedade fique ligada. Realmente nós estamos vendo e contemplando pessoas erradas, pessoas que de alguma maneira estavam em peles de cordeiro, mas são lobos. Pessoas que corrompem os nossos jovens, nós estamos a conhecer. Nós estamos vendo coisas erradas sendo manifestadas, porque, como diz a Bíblia, né, que os frutos, né, eles se mostram, né, conforme a árvore. E essa árvore tem sido negativa, né? A gente tem visto árvores negativas dando frutos errados. Não somente em meio de protestos, mas também em meio a, por exemplo, através do nosso município, através de prefeitos e vereadores, através de órgãos públicos e privados, corrupção no Estado, no geral também, não só no Estado, mas também nos governos federal. Nós estamos encontrando situações que Deus está fazendo nós abrimos os nossos olhos e vemos quem é brasileiro e quem não é. Você que está me assistindo, não gosta do Brasil, mas não queime essa bandeira. É a sua pátria, é a sua responsabilidade proteger essa bandeira. É uma bandeira que te dá valor, que te dá nacionalidade. Nós somos pessoas de Cristo. Eu me considero uma pessoa celestiana, uma pessoa de Deus, porque eu recebi Cristo Jesus. Eu disse: Senhor, eu te recebo na minha vida, eu tomo posse das tuas promessas na minha vida, mas eu faço parte dessa nação, eu tenho que amar a minha pátria. Você que se diz cristão, não se corrompa, ame essa pátria, ame o seu Deus, ame o seu país, ame as pessoas ao seu redor. Ore pelas autoridades, mesmo que elas sejam erradas, mas apresente ao Senhor aquilo que está sendo errado. Peça ao Senhor, corrija, Senhor, e Ele vai lá. É como a palavra de Deus fala, que Ele responde, que está lá em uma das partes do Salmo 86. Ele responde, meu irmão. Então ore. Dando continuidade: ainda que o vento da aflição nos atinja, Deus o usa para nos conduzir ao céu. As aflições são instrumentos para nós, para nos ajustar com precisão divina durante todo o caminho para a glória. No emaranhado sofrimento, lágrimas, fé e triunfo, a fim de nos tornar maduros e convictos do amor e cuidado de Deus, que está escrito em Tiago 1, 2, 3 e 4, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passares por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos,
sem nada, sem que nada lhes falte. Tiago capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Glória a Deus. Uma mensagem dessa tremenda, né? E eu fico observando, meu Deus, imagina isso numa célula com pessoas ao nosso lado. Imagina você que é líder de célula, que está com saudade do seu discípulo, de pegar na mão dele, de orar junto com ele, de andar, de ouvir as suas necessidades e orar. Eu quero dizer que você que é líder de célula, você é um pastor para essa pessoa, você representa Cristo na vida dela. Creia no milagre do Senhor. Creia nas oportunidades que Deus tem para você. Sabe, muitos não estão dando crédito hoje em dia à palavra de Deus, porque preferem ouvir um louvor, preferem simplesmente ser atraído por uma conversa. Muitas das vezes não é uma conversa sadia, é uma conversa que só te afasta do Senhor. Mas nessa noite eu te convido a você entender que os propósitos de Deus na tua vida é cooperar. Deus quer cooperar na tua vida, meu irmão. Deus quer fazer da tua vida uma vida de milagres, uma vida diferente. Você pode estar passando pela pior dificuldade na sua vida. Você pode até estar compartilhando um Wi-Fi de alguém para ouvir essa live. Mas Deus está falando contigo. Deus está dizendo: ei, eu sou contigo, não desanimes, crê somente. Sabe, na tua vida pode estar tudo morto, tudo destruído, tudo arrasado, mas se você tiver fé e certeza e condições de fazer como o rei Davi e dizer: Senhor, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? E o Espírito Santo vai te dar a resposta: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Nesse momento eu quero orar, meu irmão, mas eu convido dos poucos que estão escutando essa live, dos poucos que estão aqui, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai amado, Pai querido, oh Senhor, só Tu és digno, Senhor. Só o Senhor pode fazer a diferença, Pai, na vida dessa pessoa, desse meu irmão. Oh, aleluias. Oh, ramandarabachuriandarabás. Só Tu és, Senhor Deus grande, aleluias, na nossa vida. Oh, Pai, Tu és o nosso Deus, Pai, que tem suprido as nossas necessidades. Oh, aleluia. Oh, ramagachuriandarabás. Deixa o Senhor te alcançar, meu irmão. Deixa o Senhor ser a tua bandeira. Muitos aí não estão dando valor mais à vida, não estão dando mais valor à sua pátria. Dê valor à palavra de Deus, dê valor àquilo que o Senhor Jesus tem implantado na sua vida. Oh, aleluias. Santo Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Que o Senhor possa alcançar vidas e vidas, Senhor Deus, através dessa live. Senhor Deus, eu te apresento, Pai, a vida do pastor Jeff.